Fala, meus amigos, Christian Santos Escalpelando Cripto. Se você não conhece esse canal aqui basicamente é um lugar onde compartilho a tela do meu aplicativo da Binance, mostrando tudo que eu faço em relação a investimento em criptomoeda, desde investimento em mercado futuro, como mercado à vista, como liquid swap, staking, enfim. Cara, eu estava falando esses dias com um amigo meu, né, e ele começou a investir em criptomoeda há pouco tempo. E aí, devido a isso, como ele está começando a investir agora, né, ele acabou comprando uma assinatura, né, da Empíricos. Ele participou de um evento da Empíricos no dia 30 de agosto. E no dia 30 de agosto, né, a Empíricos mostrou, falou ali, entregou para ele essa informação, né, foi isso que ele assinou e tal, e recebeu essa informação, essa dica de 5 moedas que ele poderia comprar para acumular, se não me engano, 1 milhão em 5 anos. Eu não lembro bem qual é a história, né? Mas enfim, você comprava essas 5 moedas, essas 5 moedas têm um potencial de valorização para poder valer mais de 1 milhão. Né? E eu estava olhando realmente essas moedas, como ela tem um mercado, o market cap bem pequeno, né? O tamanho de mercado dela, a capitalização de mercado dela ainda é bem pequena, realmente esse potencial ele existe. Né? O problema é que alguns projetos simplesmente eles morrem antes disso acontecer. Né? O problema é que na verdade pode acontecer várias coisas aí até esse percentual, até esse crescimento ele realmente se solidificar, realmente acontecer. Né? Isso pode acontecer às vezes em meses, pode acontecer em anos, né? Ou pode nunca acontecer. Né? Mas aí, moral da história, né? As moedas são essa aqui, ó, a Perp, Alice, AR, Alpha e Badger. Enfim, eu estava olhando, na verdade, aqui o preço delas atualmente, né? E praticamente todas elas estão valendo bem menos do que valiam quando ele comprou, quando esse amigo meu comprou essas 5 moedas. Se eu pegar, por exemplo, aqui a Perp, né? Se eu pegar aqui a Perp, por exemplo, ó, clicar aqui em Buy, ele comprou 19,55 a US$ 405. Esse print aqui ele me mandou no dia que ele fez a compra. Né? Então deixa eu ver quanto eu consigo comprar aqui. Ó. Se eu for comprar PERP 19,55, eu preciso hoje de US$ 294 para poder comprar essa mesma quantidade de moeda que ele pagou US$ 405. Né? Basicamente aí mais de US$ 100 aí de perda nessa operação. De 400 do valor que ele comprou, acredito que ele esteja perdendo aqui uns 30%. Né? Se a gente for ver as outras moedas, eu não vou passar moeda por moeda, mas se a gente for ver moeda por moeda, a gente vai ver também que também estão em queda. Né? Então, basicamente, todas as moedas que ele comprou desvalorizou. Né? Então, imagina, cara, você colocar o seu capital, né? Aqui ele colocou US$ 400, vou arredondar para 400 aqui também, ó, em Alice, 800, 800, ok, 1.250, 1.000 e bota, arredondar aí que ele gastou mais ou menos uns US$ 1.500 aí. Né? E basicamente vou chutar que ele está perdendo aí um terço, né, desse capital nesse momento. Né? Então, de repente, de 1.500 ele passou agora para US$ 1.000 aí na carteira. Ele mal começou a investir, não faz nem um mês que ele começou a investir, já está tendo essa perda. Né? Então, meu conselho para ele e para você também, que está na mesma situação que ele, né? Porque não foi só ele que caiu nessa situação, né? Porque acabou comprando a moeda no momento de alta, no topo dela. Né? Se a gente for olhar a PERP aqui no gráfico, se a gente for olhar a PERP aqui no gráfico, deixa eu. Ó, basicamente, se eu clicar aqui foi o dia 30/8. Ó, você vê que basicamente aqui, se ele comprou entre o dia 30/8 e o dia 31, ele comprou no dia 31, na verdade. Né? Então ele pode, acho que ele até comprou aqui num patamar de preço mais baixo, talvez na casa dos 23 dólares. Né? Mas enfim, ele comprou num patamar de preço bem elevado para onde está nesse momento. E não que as moedas sejam ruins, não que os projetos sejam ruins. A Alice eu sei que foi bem badalado no início. A Badger eu já ouvi falar também, eu já vi pessoas compartilhando em outro grupo. Né? Os outros projetos eu não conhecia, né? Mas são tantos projetos hoje em dia. Né? Mas assim, eu acho uma grande irresponsabilidade da Empíricos, né? Talvez não alertar os investidores iniciantes,
né, que assim como essas moedas têm potencial de crescimento absurdo, pode chegar a valer, né, 1 milhão nessa quantidade de dinheiro que ele colocou aqui, a queda também pode ser absurda, né? A perda também pode ser absurda, né? Então, nesse momento está desvalorizando aí 30%, mas pode ser que, ó, vamos olhar aqui o gráfico, a gente tem um suporte aqui mais baixo, né? Se houver um movimento de queda ainda assim, no mercado, se a gente ainda caminhar para um mercado de um movimento de queda, né? Se esse preço aqui continuar caindo, aqui extrapolando essas linhas aqui de preço mais baixo, aqui de Bollinger, né? E testando aqui esse suporte que está aqui agora nesse momento, se conseguir quebrar esse suporte aqui, nesse range aqui, né? A gente pode ver o preço indo para um patamar aqui mais baixo, né? Isso aí significa mais ou menos mais 30, 40% de perda ali do capital, né? E eu acho uma irresponsabilidade, né, da Empíricos, porque a galera iniciante, né, talvez precise diversificar mais, né? Por exemplo, hoje eu gostaria de ter uma carteira pouco diversificada. Eu começo aqui, né, com 5, no máximo 10 moedas, né? Mas isso é porque eu já me considero ter um nível de conhecimento um pouco maior para poder escolher os projetos de uma forma mais criteriosa, enfim. Mais uma pessoa que está começando, ela precisa diversificar mais a carteira justamente para poder se proteger desse risco de volatilidade muito elevada, que isso acontece, né? Então tem moedas que têm um market cap maior, né, que são mais seguras, digamos assim, porque já estão mais consolidadas no mercado. Talvez para a galera que está iniciando vale mais a pena buscar essas moedas que já têm um market cap maior, né? Bitcoin, Ethereum, ADA, tem várias moedas aí com um projeto mais sólido, né? E aí, enfim, talvez não vai te dar um crescimento tão absurdo como pode te dar, né? Mas também não vai te dar uma queda, não vai te dar um prejuízo tão grande como uma moeda com market cap pequeno, né, um projeto mais embrionário, pode te dar. O risco é maior também desse tipo de investimento aqui. Então, minha dica para quem está nesse momento aqui, nessa situação aqui com a Empíricos, bom, nesse mercado a gente precisa aguardar, ser paciente, né? Vocês acabaram de entrar, né? Para quem começou a investir junto aí com a Empíricos, com esse evento da Empíricos aí, você acabou de começar a investir, né? Então nesse mercado tem que ter paciência. A gente está numa tendência de alta no mercado de uma forma geral, né? Há uma expectativa de alta também, né? Até o final do ano, até janeiro, né? Então se você não precisa do dinheiro, né? Talvez o ideal seja esperar, né, o mercado se corrigir e ir para um patamar mais elevado para você até se desfazer, né, ou não, né, mas enfim, para você se reposicionar, digamos assim. Agora, se você precisa do dinheiro, talvez seja talvez seja interessante aceitar o prejuízo enquanto está em 30%, porque o mercado ele é muito imprevisível, né? Então ele pode realmente buscar patamar de preço mais baixo e aí você pode ter perda maior. Se você precisa do dinheiro, infelizmente, né? O melhor dos mundos é não investir o dinheiro que você precisa, né? O melhor dos mundos é investir apenas o dinheiro que você pode perder, inclusive, né? Porque esse mercado, a possibilidade de perda, ela também é tão alta quanto a possibilidade de ganho. Mas se fosse eu nessa situação, eu aguardaria, né? Tentaria ver dinheiro de outras fontes de renda para poder pagar as contas, digamos assim, e tentaria aguardar, né? Porque você só tem um prejuízo realmente se realizar o prejuízo. E o mercado é imprevisível, ele pode voltar a subir, sem dúvida alguma. Essa abertura aqui, inclusive das bandas de Bollinger aqui, indica realmente justamente isso, uma volatilidade absurda, né? Não me espantaria o preço vir aqui para baixo, mas também não me espantaria o preço rapidamente corrigir, buscar um patamar mais elevado até de preço que tem aqui. Agora, tudo isso aqui é achismo, né? Não tem como adivinhar, né? Ao mesmo tempo, aqui pegando um período mais longo aqui do candle semanal, né? Aí dá para ver aqui que tem espaço para buscar preço médio, né? Na casa aqui dos 11, né? Na casa aqui dos US$ 11, né? Eu espero que não, porque ao mesmo tempo, né, eu tenho uma sequência de candles aqui positivo muito longa,
E a gente está aqui agora num período de realização bem alongado, inclusive, né? Como o mercado está em tendência de alta, né? A força compradora, ó, até aqui por aqui está mais ou menos. Mas enfim, nas moedas que eu tenho investido, Matic, por exemplo, a força compradora ela é bem maior do que a força vendedora, né? Então, enfim, é isso. Então, a dica é paciência, observa o mercado, se for o caso até de se reposicionar parcialmente, de repente pegar da situação que está, né, nesse momento e migrar um pouquinho, um percentual pequeno para moedas mais estáveis ou outros projetos, né, enfim. Mas a dica é não se desespere, né? Não se desespere, o mercado é assim mesmo. Daqui a pouco ele recupera e você vai estar rindo à toa, né? Agora, a melhor dica de todas que eu posso dar realmente para você se fosse eu também nessa situação, incrivelmente eu faria mais aporte de capital, né? Mais aporte de capital para poder trabalhar o preço médio. Então, se eu comprei aqui no topo, né, a 26 e agora está aqui a 14, beirando 13, né? Chegou a valer aqui, ó. Chegou a valer 13 alguma coisa, né? Metade aqui, né? Eu faria metade, digamos aqui, 50% de prejuízo, né? Eu faria preço médio, faria novamente um novo aporte, talvez com a mesma quantidade de valor, né? E eu faria preço médio, né? E aí o meu preço de entrada já não seria mais o 26, né? Mas seria aí justamente o meio aí entre 13 e 26. Quanto é que dá? Não sei, faz a conta aí. Mas enfim, você consegue fazer preço médio. Então a ideia também, uma outra ideia para você conseguir melhorar sua posição e ter mais chance de fazer lucro mais rápido, infelizmente, é fazer mais aporte. Lembrando que fazer mais aportes, você também tem um risco do mercado continuar caindo e você ter mais perda, né? E aí qual é a dica novamente? Fazer mais aporte. E aí você faz mais aporte e vai trabalhando o preço médio, né? E aí a outra dica é, quando você fizer aporte, você não eu falei aqui para você fazer um aporte depende da mesma quantidade de valor, né? Mas de repente vale fazer aporte menor, né? Que é justamente para você ir trabalhando o preço médio. À medida que o mercado vai se movimentando, você vai trabalhando o preço médio, né? E enfim. Então é isso. Curtiu o vídeo, aperta aí curtir, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Compartilha o vídeo aí para o teu amigo também, que investiu aí no material da Empíricos, nada contra, né? Mas para a galera que está começando, cara, não vá tão com tanta sede, né, no pote, né? Indicação de analista, geralmente, cara, a maioria das indicações de analista enfim, é difícil. Eu lembro que quando eu estava começando também no mercado acionário, há anos atrás, eu caí muito em pegadinha de notícia, né, em site de investimento, né, e eu tenho certeza que aquelas notícias ali eram compradas. Não posso garantir, não posso afirmar nada, mas hoje olhando para trás, né, depois que ficou mais comum esse tipo de coisa, né, das pessoas fazerem inclusive artigos, fazer propaganda, né? Ficou mais normal hoje em dia esse tipo de propaganda, né? Com blog, mas naquela época eu achava que o blog era algo mais verdadeiro, mais real, né? Mas enfim, certamente as baleias, a galera manipulam os mercados também dessa forma aí. E, enfim, acaba fazendo a galera iniciante perder dinheiro. Enfim, cara, é aprendizado. Beleza? Valeu, curtiu o vídeo aí, aperta aí curtir, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí pro teu amigo também, que também investiu lá nas moedas da Empíricos e está tendo perda nesse momento, não se desespere. Pesquise sobre os projetos, né? Ainda está em tempo. Veja se os projetos realmente têm potencial de acordo com o que tu acredita aí, tu entende. Né? Não vá tão cego na dica do analista, na dica do youtuber, não vá tão cego assim. Faça a sua própria pesquisa sempre. Valeu, abraço, fui, tchau.